Olá, alunos da disciplina de Cálculo Aplicado, tudo bem? Nesse vídeo, eu gostaria de fazer com vocês uma revisão dos principais conceitos que nós estudamos na primeira parte do curso, que foram especialmente as regras de integração da integração indefinida. O problema da integral indefinida, como nós estudamos, consiste em, dado uma função f de x, obter uma outra função, aqui chamada f de x maiúsculo, de modo que, ao derivar essa função f de x maiúscula, eu obtenho a função f de x que foi dada. Percebemos que o problema da integral indefinida é um problema inverso ao problema da derivada, e por isso a função a ser obtida, a f de x maiúscula, é chamada integral antiderivada ou primitiva da função que foi dada, f de x. É importante ressaltar que essa função integral, antiderivada ou primitiva, ela não é única. Na realidade, ela é formada por uma família de funções que tem uma característica principal e se diferem apenas por uma constante. Para calcular a integral indefinida, nós temos tabelas, regras e propriedades, e nós estudamos em sala de aula algumas regras principais que está nessa tabela que eu retomo aqui. Nessa tabela, nós temos a regra para a integral de uma função constante, aqui definida como uma função k, o k é um número. Ao integrar a função constante, a função obtida é kx mais c. Lembrando que eu estou integrando em relação a x e, por isso, é a constante vezes a variável x, mais c, onde c é uma constante qualquer. Nós vimos também a regra da integral de uma função potência, que está dividida em duas etapas. A função potência com um expoente diferente de menos 1, nesse caso a integral de x elevado a n é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante qualquer. E no caso do expoente c menos 1, eu tenho a integral de 1 sobre x, que é dado pela função logaritmo Basset, ln de x mais uma constante. Vimos também a regra da integral de uma função exponencial Basset. A integral de e elevado a x dx é e elevado a x mais uma constante. E vimos também algumas funções trigonométricas básicas. A função seno de x, a integral da função seno de x é menos cosseno de x mais c, e a integral da função cosseno de x dx é a função seno de x mais c. Lembrando então que essas regras, elas são obtidas, e nós vimos com detalhes em sala, que essa regra significa que ao derivar o resultado, eu volto para a função original. Vimos também que, além das regras, nós temos algumas propriedades que nos permitem criar novas estratégias para calcular a integral de funções que estão, de algum modo, combinadas. Essa é a tabela com as principais propriedades. Então, se nós temos que integrar uma função que está multiplicada por uma constante, a regra mantém a constante e integra a função. A propriedade da integral de uma soma de funções diz que a integral desta soma pode ser vista como a soma das integrais. Então, eu integro cada função em separado e mantenho a soma. Ao passo que a integral da diferença entre duas funções pode ser calculada como a diferença das integrais, ou seja, eu integro cada função em separado e mantenho a subtração. Vale mais uma vez ressaltar que as únicas propriedades básicas que nós temos é essa: multiplicar por uma constante, somar e subtrair. Em outras situações que as funções se combinem, a gente tem que trabalhar com regras mais específicas de integração ou antiderivada. Aqui a gente tem alguns exemplos, os mesmos que a gente tratou em sala, só para reforçar aí o conhecimento. Então, a integral de 2x à quinta pode ser vista como a constante 2 se mantém, integro a função x à quinta, vai ser a propriedade da função potência x à sexta sobre 6, faço a simplificação algébrica do 2 e do 6, e o resultado da integral é x à sexta sobre 3 mais c. É importante ressaltar que se eu derivo a função resultante, eu tenho que obter a função dada. Um outro exemplo, a integral de uma soma de duas funções
pode ser calculada integrando cada uma das funções em separado. Nesse caso, a integral de x a menos 3, regra da função potência, x elevado a menos 2 sobre o menos 2, e o menos está aqui na frente da fração. Mais integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4, mais uma constante qualquer. O outro exemplo, eu tenho uma subtração e uma soma, eu uso a propriedade, posso trabalhar com cada parcela em separado. Então, a primeira parcela, a integral de 2x ao cubo é 2x à quarta sobre 4, o menos se mantém, integral de 3x é 3x quadrado sobre 2, mais, que se mantém no resultado, integral da constante 2 é 2x, mais c, que é a constante geral. Faço as simplificações adequadas, as simplificações algébricas, o 2 e o 4, e eu tenho a função resultante, ou seja, derivando essa função, eu volto para a função original. O exemplo do 3 cosseno de x, mantenho 3 e integro a função cosseno de x, que é seno de x. Então, o resultado 3 seno de x mais a constante c. Nesse caso, nós temos duas funções que estão multiplicadas, a função x pela função x mais 2. Como nós não temos, nesse caso, uma propriedade para integrar o produto, eu tenho que efetuar o produto, calcular esse produto antes de integrar. Então, antes de integrar, a função é calculada, eu faço a distributiva e obtenho a função x vezes x, x quadrado, mais x vezes 2, 2x, e agora sim eu integro essa função em relação à variável x. Como é uma soma, integral do x quadrado, x ao cubo sobre 3, mantém uma soma, integral de 2x é 2x quadrado sobre 2, que com as devidas simplificações algébricas eu obtenho o x quadrado mais a constante. O último caso que nós vimos, né, de exemplos básicos, consiste aqui numa divisão de duas funções polinomiais. Nesse caso, a gente não trabalha com a fração, com o quociente das funções, então eu faço uma simplificação algébrica antes de trabalhar. A simplificação algébrica pode ser pensada que o x do denominador vai ser levado para o numerador com expoente negativo, e aí o 3x quadrado simplificado com o x do denominador, eu vou obter 3x, enquanto que o 1 com o denominador x, eu vou ficar com 1 sobre x. Como eu fico com uma subtração, agora sim eu posso aplicar as regras de integração. 3x, a integral é 3x quadrado sobre 2, a integral de 1 sobre x é o ln de x, e mais a constante c, que é uma constante. Duas dicas para calcular a integral que nós estudamos em sala de aula são as dicas onde, quando eu tenho que calcular a integral de uma função que envolve uma raiz, eu transformo inicialmente essa raiz para uma função potência usando uma propriedade da álgebra. Então, se eu estou calculando a integral da função raiz índice p da função x elevado a q, isso é equivalente a integrar a função x elevado a q sobre p. Uma outra dica é quando eu tenho uma fração do tipo 1 sobre x elevado a p e eu tenho que calcular essa integral. Eu também posso transformar essa expressão para uma função potência, então essa fração vai se tornar x elevado a menos p com expoente negativo pela propriedade algébrica, e aí eu posso integrar usando a regra da função potência. Em outras situações, e situações mais específicas de combinação de função, onde eu não posso fazer a transformação, não posso calcular, eu tenho as regras especiais. A regra da integral por substituição é uma regra mais específica para trabalhar funções mais específicas, a integral de funções mais específicas. E ela é apropriada para trabalhar com funções compostas. No caso, eu tenho uma função f de g de x, onde g de x é a função interna ou a função argumento da função composta, e a ideia da regra da substituição é, ao integrar essa função, desde que ela esteja multiplicada pela derivada da função g,
eu posso fazer uma substituição dessa função argumento por uma variável u, por exemplo, e transformar a integral em x numa integral em u. Essa regra também permite integrar alguns produtos, mas claro, alguns produtos específicos de funções. E ela tem a característica de ser a regra inversa, a regra da cadeia, que é a regra de derivada da função composta. O que faz sentido, já que nós estamos integrando uma função composta, então nós temos que ter uma regra inversa, a regra da derivada de função composta, que era a regra da cadeia. Nós podemos entender a regra da integral por substituição num exemplo. Nesse caso, eu tenho uma função composta, onde a função argumento g de x é 2x mais 3, que está elevada à potência 8. Para fazer essa integral, inicialmente, eu faço uma substituição. Nesse caso, a substituição consiste em trocar a função g, 2x mais 3, por uma variável u, e aí eu tenho u, 2x mais 3, e para poder conseguir realizar a integral, eu tenho que fazer a substituição do dx pela variável du. Como o dx está associado à derivada, eu faço a derivada de u em relação a x, a derivada de 2x mais 3 é 2, faço o isolamento do dx e obtenho que dx corresponde a du sobre 2. E eu volto para a integral agora fazendo as substituições adequadas. Então, onde tinha 2x mais 3, eu substituo por u, e onde tinha dx, eu substituo por du sobre 2. Percebo que nesse momento eu fiz a substituição de uma integral sobre a variável x numa integral sobre uma variável u, que é uma integral de uma função potência, multiplicada, claro, por uma constante, mas que pode ser integrada pelas regras básicas de integração que nós vimos anteriormente. Então, nesse caso, o sobre 2 do du, na realidade, é meio, né? Eu faço a integral da função u elevado a 8, u elevado a 9 sobre 9, que combinado com o 2 do denominador vai dar 18, e mais a constante c, a constante qualquer. Novamente, eu preciso refazer essa substituição para poder fornecer o resultado da integral, que agora foi fornecido em u, e em relação à variável x. Então, eu volto a substituir o u por 2x mais 3, e eu tenho assim o resultado da integral da função que foi dada. A integral de 2x mais 3 elevado a 8 em relação a x é 2x mais 3 elevado a 9 sobre 18 mais uma constante. Nós podemos, eventualmente, conferir esse resultado fazendo a derivada do resultado, a derivada da função 2x mais 3 elevado a 9 sobre 18 mais a constante, aplicando a regra da cadeia, apropriada para essa derivada, vai resultar em 9, 2x mais 3 elevado a 8, vezes a derivada da função interna, esse 2 que aparece aqui na conferência significa a derivada da função interna, é a regra da cadeia, dividido por 18. Fazendo as simplificações algébricas, eu tenho 2x mais 3 elevado a 8, como era esperado, que era a função dada. Nesse outro exemplo, a gente tem uma multiplicação de uma função x por uma função composta. O que eu tinha dito é que em casos específicos de multiplicação, a gente consegue ainda assim aplicar a regra da substituição. Então, nesse caso, como eu tenho uma função composta, a primeira atitude é aplicar a regra da substituição, substituindo a função interna da função composta, que é o x ao quadrado mais 3, pela variável u. Então, u é x quadrado mais 3. Como eu tenho que colocar o dx de forma adequada à variável de integração, eu faço a derivada de u, du dx, a derivada de x quadrado mais 3 é 2x, faço, nesse caso, o isolamento da variável dx e posso, assim, nesse caso, voltar para fazer a integral da função. Onde aparecia x quadrado mais 3, eu troquei por u. Onde aparecia dx, eu troquei por du sobre 2x. Percebam que eu tenho uma simplificação algébrica do x para ser feito, de modo que a minha integral de fato é a integral de u elevado a 8 du sobre 2. Nesse caso, nós temos sim uma integral sobre a variável u, a variável x foi totalmente eliminada, então eu posso prosseguir
com as regras de integração, nesse caso, as regras básicas de integração. A integral de u elevado a 8 sobre 2 é u elevado a 9 sobre 18 mais uma constante. E retornando para a variável original, eu substituo novamente o u por x² mais 3. E aí eu obtenho a função x² mais 3 elevado a 9 sobre 18 mais uma constante, como sendo a integral da função que foi dada. É possível também checar esse resultado, como? Derivando o resultado e obtendo a função dada. Então, derivando a função x² mais 3 elevado a 9 sobre 18 mais a constante. Nesse caso, a regra apropriada é a regra da cadeia para a derivada. Regra da cadeia, deriva a função externa 9, 2x mais 3 elevado a 8, vezes a derivada da função interna 2x dividido por 18. Fazendo as simplificações algébricas adequadas, eu obtenho a função x, que multiplica 2x mais 3 elevado a 8, como era esperado, a função que foi dada para ser integrada. Um outro caso, parecido com o anterior, é só aqui onde eu tenho apenas a função x² mais 3 elevado a 8, uma função composta. Nesse caso, mais uma vez, a regra da substituição é a regra adequada para resolver o problema. Para a regra da substituição, a função interna, que é x² mais 3, vai ser substituída pela variável u. Para eu substituir a variável dx, eu faço a derivada de u em relação a x. Derivada do x² mais 3 é 2x. Isolo a variável dx e volto para substituir as integrais. Nesse caso, substituo o x² mais 3 por u, o dx por du sobre 2x e eu chego numa integral no qual eu tenho, além da variável x, eu ainda tenho a variável, além da variável u, eu ainda tenho a variável x. Nesse caso, a regra da substituição não funcionou e eu não posso fazer esta integral usando essa regra, tá? Então, tomar muito cuidado, porque a regra da substituição, mesmo tendo uma função composta, ela nem sempre funciona. Ela funciona quando a integral com a substituição não tem mais a variável x ou a variável original do problema envolvido. Alguns outros exemplos mais específicos, outras variações, estão lá no resumo de aula 2, sugiro que vocês deem uma olhada, disponível lá no material do Integris. Cheguei a mostrar em sala de aula, temos vários exemplos de aula, então temos outros casos interessantes, mas essencialmente a regra da substituição, eu tenho que entender que eu vou integrar uma função composta substituindo a função argumento por uma variável u. Temos aqui, então, as principais regras de integração estudadas, incluindo agora mais uma regra, que é a regra da substituição. Com essas regras estudadas, a gente consegue realizar a integral das funções básicas, das funções combinadas de alguma forma com soma, subtração e produto por uma constante, e também os casos específicos de integral de funções compostas. A regra da integral por partes é mais uma regra de integração para lidar com casos específicos de funções a serem integradas. Nesse caso, a regra que está apresentada aqui, ela é apropriada quando eu tenho um produto de duas funções. Nessa fórmula, as funções são chamadas ou são denominadas u e dv, são as duas funções envolvidas, e o que eu vejo aqui no resultado da fórmula é uma combinação dessas duas funções, fornecendo o resultado da integral. Importante que essa regra, ela permite tratar alguns casos de produto de função, especialmente aqueles produtos nos quais eu não posso realizar algebricamente, como nós já fizemos, né, em outras situações. E essa regra, ela é consequência, né, da regra do produto de derivadas. Ela pode ser vista como uma regra inversa à regra do produto das derivadas. E assim ela foi deduzida. Podemos entender essa regra num exemplo da integral da função x cosseno de x dx.
Nesse caso, nós temos que identificar dentro do nosso problema as variáveis que estão na fórmula da regra da integral por partes. Fazemos uma identificação, então, num primeiro momento, chamando o de x e o dv cosseno de x dx. Percebam que toda função dada ela tem que ser mapeada ou ela tem que ser adequadamente substituída por duas variáveis apenas, o u e dv. A escolha dessa substituição, quem é a variável u, quem é a variável dv, vai influenciar fortemente na eficiência ou não dessa regra. Então, uma escolha adequada pode fazer com que eu consiga resolver a integral e a escolha inadequada eu não consigo resolver a integral. Nesse primeiro momento, vamos considerar que a variável u é o x e a variável dv é o cosseno de x dx. Só é importante ressaltar que dentro da variável dv, ou dentro da parte da função que vai ser mapeada com dv, tem que conter o dx. Para usar a regra, eu vou fazer uma substituição de fato. Então, eu vou chamar de u a variável x e vou chamar de dv a variável cosseno de x dx. Percebemos que o resultado da integral já está pronto dentro da fórmula. Então, o resultado da integral ele consiste em calcular u vezes v, menos a integral de v du. E para isso, eu preciso de outros elementos que não foram dados para chegar no resultado final. Então, eu vou ter que calcular a partir do u o du para poder usar na fórmula da regra de integral. E a partir da variável dv, eu vou ter que calcular a função v, ou a variável v, para poder aplicar na fórmula da integral por partes. Então, voltando, de u é x. Então, eu posso dizer que o du dx é 1 e, portanto, du igual a dx. Conhecendo dv é a derivada da função v. Eu posso obter a função v integrando o cosseno de x. Se a derivada é o cosseno, a derivada de v é o cosseno, v é a integral do cosseno. E, portanto, v é a função seno. Agora, usando a fórmula dada da regra da integral por partes, nós temos a seguinte situação. A integral do x cosseno de x é igual a u vezes v. Então, o u é x e o v é o seno de x. Está aqui. Menos a integral de v du. Então, vamos lá. V é o seno de x e o du é dx. Então, menos a integral de seno de x dx. Essa regra funcionou porque agora o resultado da integral envolve a integral de uma função simples, no sentido de que eu tenho uma tabela de regras para calcular essa integral. Calculando essa integral, eu tenho como resultado final a função x seno de x menos o cosseno de x, que é a integral do seno de x, mais uma constante qualquer. Fazendo aí a regra do sinal, eu tenho então que a função resultante, a função integral, é x seno de x mais cosseno de x mais uma constante. Eu posso conferir esse resultado aplicando a regra apropriada de derivada do resultado para obter a função dada. Então, derivando a função x seno de x mais cosseno de x mais uma constante, a regra adequada para fazer essa derivada é a regra do produto. Eu obtenho, finalmente, então, a função que foi dada. Então, vamos observar aqui. Derivada de x seno de x. Derivada do primeiro termo é 1 vezes seno de x, mais mantenho o x e derivo o seno de x, é cosseno de x, mais a derivada do cosseno de x, que é menos seno de x. Cancelando os senos de x, eu tenho a função x cosseno de x que foi dada, conferindo a minha regra de integral. Um outro exemplo, para integrar a função x vezes e elevado a x. Então, nesse primeiro momento, a regra da integral por partes é uma regra adequada, porque eu tenho um produto de duas funções, nenhuma das funções é uma função composta, então a regra da substituição não dá para ser usada, e também não posso usar as regras básicas, porque eu tenho produto dessas duas funções. Então, o adequado é fazer a substituição das
das partes aí da minha função para usar a integral por partes. Uma escolha adequada seria fazer u igual a x e dv e elevado a x dx. Percebam que eu faço a cobertura total da minha função, então uma parte dela é u, a outra parte é dv, e eu espero que com essa substituição eu consiga calcular a integral. Caso isso não seja possível, eu vou ter que fazer uma outra escolha, né? O u ser a variável exponencial e etc. Nesse caso, vamos prosseguir para verificar que vai ser possível. Quando eu tenho a variável u, eu vou precisar do du para obter o resultado da integral. Então, a derivada de u em relação a x é 1, então o du fica igual a dx. Como eu tenho a variável dv, que é elevado a x dx, eu posso calcular o v através da integral. Então, a integral da exponencial de x dx é e elevado a x, e, portanto, a função v, né, ou a variável v, é e elevado a x. Montando, então, o resultado agora. A integral de x e elevado a x, de acordo com a fórmula, eu tenho que calcular u vezes v. O u é x, o v é e elevado a x, menos a integral de v du, menos a integral, o v é elevado a x e o du é dx. Agora eu resolvo essa última integral e eu vou ter o resultado final da integral que foi pedida. Quando eu faço essa integral, eu sei que tem x elevado a x menos a integral da exponencial de x é ela mesma, mais uma constante qualquer. Esse é o resultado da minha integral. Posso novamente conferir o resultado, derivando o x e elevado a x menos e elevado a x mais a constante, usando a regra apropriada de derivada. Nesse caso, a regra apropriada é a regra do produto. Então, vamos lá. Derivada desse produto aqui, derivada do primeiro termo é 1 vezes e elevado a x, mais o x vezes a derivada do e a x, que é ele mesmo, menos a derivada de e elevado a x, que é o e elevado a x. Derivada da constante é zero. Fazendo o cancelamento, nós obtemos, então, a função que foi dada. Temos aqui, então, um resumo de todas as regras que foram estudadas nessa primeira parte do curso. Uma tabela com as regras básicas, as propriedades que envolvem a combinação dessas funções das regras básicas. Então, quando eu tenho uma função multiplicada por uma constante, soma ou subtração de funções, função composta ou alguns produtos especiais, eu tenho as regras específicas. Lembrando que vocês têm duas listas de exercícios disponíveis no portal, a lista 1 e a lista 2. Qualquer problema que surja, só me mandar um e-mail ou na próxima aula nós discutimos alguns casos específicos. Bom estudo para todos!